E agora a gente vai entrar num tema que eu acho que foi um dos temas que mais transformaram a minha vida, na verdade, que é a maneira com que a gente lida com os erros, sabe? A gente conseguir entender que errar é totalmente humano e é fundamental. Eu sei que parece óbvio falar isso, né? Errar é humano e todo mundo fala isso e tal, mas no fundo a aceitação que a gente tem com o erro, tanto nossa, né? Nós com os nossos próprios erros, quanto a aceitação social, ela é para inglês ver. No final do dia a gente é extremamente julgador e crítico com os erros, apesar de ter esse discurso. Mas no final do dia a gente precisa entender o seguinte, que a gente às vezes idealiza, sabe? Ter uma ficha limpa e que no final do dia todos nós temos uma ficha meio cagada, ou seja, todos nós cometemos erro todos os dias da nossa vida. E isso é importante. Por que a maneira com que eu lido com o erro mudou tanto assim a minha vida? Porque uma coisa é eu lidar com isso de forma racional. Vou dar um exemplo para vocês no mundo do meu trabalho. Eu estudo inglês há um tempão e tal, mas o fato de eu me julgar, a maneira com que eu falava, a quantidade de erros que eu cometia quando eu estava falando inglês, e acabava que ou eu não falava, ou quando eu tinha que falar numa reunião, eu saía super culpada, eu pegava o chicote de novo e me batia e falava, meu, você é péssima, né? Você não sabe fazer isso direito, estuda há trocentos anos e ainda não faz direito e tal. Então eu me culpava e enfim. Embora racionalmente eu sabia que errar era humano, eu tinha toda uma racionalidade para justificar isso, então eu falava assim, olha, mas inglês não é a minha língua nativa, então eu tenho o direito de falar errado e tal. Então, embora eu usasse dessa racionalidade e eu tivesse esse discurso, inclusive, na prática isso não funcionava. Por quê? Eu continuava me culpando por aquilo, né? Eu não aceitava o erro de maneira genuína. Então, eu ficava super nervosa quando tinha uma reunião em inglês, ou eu saía me sentindo péssima, o cocô do cavalo do bandido. Quando eu realmente aceitei genuinamente o meu erro, então aí sim eu comecei a me libertar e falar, ufa, tá tudo bem. E eu não sofri mais. E hoje em dia já não tem diferença se a minha reunião vai ser em inglês ou vai ser em português. Eu entro, eu vou fazer o melhor que eu posso, e se alguém não me entender, essa pessoa tem a obrigação de perguntar, ou ela pode me mandar um e-mail, eu posso escrever o e-mail para ela em inglês. Enfim, isso mudou muito. Outra coisa que mudou muito, assim, né, outro ponto da minha vida que mudou muito, quando eu acatei o erro, assim, eu falei, meu, tá tudo bem errar, e tá tudo bem realmente, escrever. Eu sempre odiei, entre aspas, escrever. Eu procurava não escrever, porque eu acho até que eu sou meio dislexa, então eu tenho um problema sério de ortografia e eu não queria que ninguém percebesse isso, eu não queria expor isso para as pessoas. Mas assim, se eu tivesse que definir, eu falaria, por exemplo, que se eu estou escrevendo um texto, pode ser que eu esteja escrevendo casa com S e com Z no mesmo texto, por exemplo. Minha ortografia é péssima. Então eu evitava escrever tudo e qualquer coisa, porque eu escrevia super mal. Aliás, eu escrevo super mal, isso não mudou. Mas até o dia que eu me libertei disso, né? Que eu comecei a fazer as coisas pelo prazer de estar fazendo, sem ter que ser perfeita naquilo que eu estava fazendo, porque como a gente já falou em algum momento desse vídeo, às vezes eu me coloco num pedestal em que eu quero mostrar para as pessoas tamanha perfeição, ou que eu não quero que as pessoas sejam capazes de ver a minha vulnerabilidade, eu me coloco numa posição de superioridade em que eu não mostro quem sou eu, mas isso é pesado demais se sustentar aqui. E quando eu saio desse pedestal e eu vou para um lugar de humano, que é onde eu realmente consigo criar as minhas conexões, só o humano conecta com o humano, só o imperfeito conecta com o imperfeito. Quando eu vou para essa posição, então tudo começa realmente a ficar mais leve, a ficar muito mais gostoso. Então eu não queria que as pessoas percebessem essa falha e acabava que eu não escrevia. Até o dia que eu mudei isso, eu falei, cara, mas eu gosto de escrever. Eu não faço porque eu não faço bem, mas não fazer bem não significa gostar ou não gostar. Eu vou escrever não porque eu faço bem, porque as pessoas vão elogiar aquilo que eu faço bem, mas eu vou fazer porque eu gosto de fazer aquilo. Eu acho que eu tenho um conteúdo que merece ser passado para frente.
E hoje, se você pega o meu Instagram pessoal, por exemplo, tem milhões de textos lá que eu escrevo, o blog do site da clínica eu escrevo, enfim, porque eu acho que eu tenho algo a agregar. Por mais que eu escreva de maneira errada, por mais que a minha ortografia seja ruim, que ninguém vai me elogiar dizendo, nossa, como você escreve bem, me dá prazer fazer aquilo. E querendo ou não, eu acabo ajudando as pessoas, porque elas leem e falam, nossa, isso é tudo que eu precisava ler hoje, nossa, foi muito importante para mim ler esse seu texto. Então veja o quanto a gente deixa de ofertar para o mundo, o quanto a gente deixa de contribuir para o mundo, e essa é a nossa missão aqui, né? A nossa missão é uma troca, a gente veio aprender e a gente precisa contribuir para o mundo. Quanto mais a gente contribuir para o mundo, mais o mundo contribui para a gente. Então veja quanto a gente deixa às vezes de contribuir para o mundo, de fazer algo que pode realmente acrescentar na vida das pessoas, porque a gente não quer mostrar as nossas vulnerabilidades, porque a gente não quer errar na frente das pessoas, porque a gente tem vergonha aquele erro, porque a gente se sente culpada com aquele erro e a gente não tem lastro emocional para suportar isso. Eu não consigo suportar a vergonha de ter errado, eu não consigo suportar a culpa de ter errado. Quando eu passo a lidar com o erro de uma maneira leve, eu tiro aquele peso, eu tiro aquelas toneladas e eu começo a fazer as coisas, não porque eu faço bem e eu tô esperando elogio das pessoas, mas eu começo a fazer as coisas porque eu sinto prazer em fazer as coisas e tá tudo bem se eu fizer e errar, e se eu fizer e não for bom. Gente, a vida começa a abrir pra gente. Começa a entrar um monte de possibilidades na sua vida, começa a entrar um monte de novos projetos, um monte de coisas, porque você está pronto para fazer aquilo. Você está pronto para se permitir experienciar as coisas pela primeira vez. E isso significa estar pronto para cometer erros, mas genuinamente pronto. Como eu disse, não é usar o cabeção que nem eu fazia com o inglês. Então eu justificava que estava tudo bem errar, mas no fundo não estava tudo bem para mim. Eu saía da reunião me sentindo péssima, às vezes eu saía chorando, acabava a reunião, eu chorava. Isso não é tá tudo bem. Isso é continuar se colocando numa posição de um pedestal e que quando eu mostro alguma vulnerabilidade, eu me sinto mal. Quando na verdade eu deveria mostrar as vulnerabilidades e me sentir bem e falar, tá tudo bem, eu sou humana e eu realmente erro. Então a gente precisa estar aberto ao erro de maneira genuína. Não é logicamente, porque se eu falar para as pessoas, errar é humano, todo mundo erra, todo mundo vai falar assim, é verdade, errar é humano, mas o primeiro erro que o outro comete, ele vai apontar o dedo e falar, olha lá como ele faz, olha lá o que ele fez. E essa pessoa que aponta o dedo para o outro, dizendo que o outro errou, eu não tenho dúvida, é a pessoa que aponta o dedo para si mesmo, dizendo que errou. Quando eu sou capaz de não apontar mais o dedo para mim, então eu sou capaz de não apontar mais o dedo para o outro. E aí eu me libertei. Eu deixei a minha vida mais leve. Eu permiti que eu possa fazer as coisas que eu realmente gosto, sem me preocupar com o resultado dessa coisa, sabe? Fazer pelo prazer de fazer, sem esperar o reconhecimento do outro, sem esperar o parabéns do outro. E do mesmo jeito que eu não espero o reconhecimento e o parabéns, eu também não tô preocupado se o outro me criticou quando eu cometi um erro, porque tá tudo bem, pra mim tá tudo bem, eu tô fazendo pelo prazer de fazer, e aí tá tudo certo. Então, quando a gente muda a nossa relação com o erro, e aí fica o meu convite, investiga em você como é que você tá lidando com o erro. Sai do cabeção, como é que você tá lidando, porque uma coisa é a minha racionalidade, falar, eu arrisco, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu erro mesmo, tá tudo bem, isso talvez seja racional, tá? Mas como é que você se sente quando você erra? Você tá disposto a sentir o desconforto do erro e lidar com isso numa boa? Porque foi isso que mudou pra mim, porque a minha racionalidade já permitia o erro, ela já falava, eu não sou perfeita, tá tudo bem, mas o meu lastro emocional não permitia. Quando eu sentia aquilo, era um desconforto, uma dor tão grande que eu fugia de errar. Então eu não me permitia errar, embora eu falasse que errar era humano, eu não me permitia vivenciar aquilo. Quando eu saí do meu cabeção e eu permiti sentir, eu entendi que estava tudo bem sentir, que eu suportava sentir um erro e que eu estava preparada para suportar aquilo, aí sim eu me abri. Aí sim eu realmente comecei a fazer as coisas todas que eu queria fazer sem me preocupar se eu ia errar ou não. E isso transformou a minha vida. Eu repito, quando eu me abri para essas coisas, o mundo se abriu para mim e começou a chegar um monte de novas possibilidades, de novas oportunidades, de coisas para eu fazer pela primeira vez e foi incrível, incrível. Então só não erra aquela pessoa que já morreu. Se você tá vivo,
você vai errar. Agora a pergunta que eu faço para você é: você tá vivo aí só esperando morrer ou você tá vivo vivendo? Porque tem gente que tá vivo vivendo, cheio de altos e baixos, de erros e de coisas que acontecem na vida, e a vida é puro movimento, ela vai acontecendo e ela vai lidando com aquilo conforme as coisas vão chegando até ela e vai aceitando isso que tá chegando, essa pessoa tá vivendo. Tem uma pessoa que já se isolou, tem pessoas que ou elas estão mascaradas em trabalho excessivo, então elas estão ali trabalhando feito loucas, workaholics, para não sentir nada, para não ter que lidar com absolutamente nenhum desconforto, ou elas estão no Netflix, elas não querem nada, ela tá ali na paz dela, que ela chama de paz, e ela tá ali no Netflix totalmente também não querendo sentir nada, não querendo que a vida seja cheia de altos e baixos, porque quem tá vivendo, realmente vivendo, indo pra vida, fazendo acontecer, criando projetos, permitindo mesmo, entregando para a vida coisas e pegando coisas da vida, tendo essa troca com a vida, certamente essa pessoa está errando e ela precisa conseguir suportar isso. Agora tem outras pessoas que estão escondidas esperando a morte, seja trabalhando, seja no Netflix, seja comendo o dia inteiro. Essas pessoas estão mascaradas, elas estão só esperando a morte acontecer. Eu sei que é meio duro isso, talvez, sabe, é meio pesado, mas às vezes a gente precisa olhar pra gente e falar: eu tô me escondendo ou eu tô realmente vivendo? E se eu tô realmente vivendo, eu tô tendo lastro emocional para suportar tudo que chega até mim, né? Ou eu tô pegando o que chega e mascarando, colocando debaixo do tapete, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente precisa também aceitar a nossa responsabilidade dos nossos atos. A gente precisa aceitar as nossas escolhas, a gente precisa aceitar as nossas ações. Você está onde está pela sua responsabilidade, pelas suas escolhas, pelas suas ações. E tá tudo bem. E tá tudo bem, ok? Você tá onde devia estar, aonde você tinha conhecimento e consciência para estar. Mas pega a responsabilidade desses erros para você, são seus. Sabe, acopla isso em você, traz tudo para você. Você é quem é exatamente por essa história, por essa sua história. Então abraça essa sua história, ela é sua. Pega a sua sombra, pega a sua luz e junta. Isso é tudo que é você. Traz isso tudo para você. Mas seja responsável pelos atos, pelas ações. E se perdoe. Se perdoe por isso. Afinal de contas, a gente sempre faz o melhor que a gente pode com a consciência que a gente tem. Então a gente precisa pegar e primeiro nos colocar como responsáveis, porque só quando eu sou responsável por algo eu consigo mudar. Então me reconhecer responsável pelos meus erros é quando eu consigo mudar os meus erros, na verdade, é quando eu consigo aprender com eles e mudar. Então se enxergue como responsável pelos seus erros, se enxergue como responsável por você estar onde você está. Se perdoe e entenda que você está aí, fez o que fez porque era tudo que você sabia fazer. Então se perdoe e como responsável aprenda com isso e mude dali pra frente. Isso são as coisas mais importantes. E uma coisa muito importante, a gente precisa entender que cada dia a gente tem uma nova versão. Então a Ariane de hoje é uma Ariane um pouquinho melhor da Ariane de ontem. Só que eu preciso olhar para a Ariane de hoje, pegar isso que melhorou em mim, olhar para esses pontos na minha vida e elogiar aquilo que está melhor em mim. Então entender que um pouquinho, um passinho de cada vez está melhor e elogiar isso. Não pegar essa Ariane, que é uma versão melhorada da Ariane de ontem, por exemplo, e criticar as atitudes da Ariane de ontem, porque hoje você já não faria igual. Né? Então não gaste a sua energia criticando os seus erros do passado, não gaste a sua energia criticando aquilo que você já fez. Gaste a sua energia elogiando aquilo que você melhorou, elogiando aquilo que você aprendeu e usando isso para fazer uma nova versão da Ariane. Você não vê uma pessoa, por exemplo, que está com um iPhone de última geração, em vez de ele pegar o iPhone e elogiar, falar, olha, isso aqui funciona super bem, nossa, isso aqui foi muito legal. Ele ficar criticando a primeira versão do iPhone que era uma droga, nesse ou naquele ponto. A gente sempre olha para ver aquilo que tem de bom, faça isso com você. Pegue a sua versão melhorada de você mesmo e elogie, veja tudo que você aprendeu, tudo que você melhorou. E de novo, com paciência, porque um pouquinho
todo dia, né? As pessoas hoje usam muito aquele 1% ao dia, mas é verdade, é 1% ao dia que seja, a gente é um pouquinho melhor, mas pare para ver o que você melhorou. Não use a versão melhorada para criticar a antiga. A antiga foi o melhor que ela podia ter sido. E a gente precisa confessar os nossos erros, né? A gente precisa... Quando eu começo a entender que eu posso errar, eu começo a confessar os erros para mim mesmo. E para Deus, para o universo, enfim, para que vocês acreditem assim, mas é só quando eu me permito errar que eu não escondo os meus erros de mim mesma. Porque quando eu não tô permitindo errar, eu tô sempre achando motivo para entender que aquilo talvez não seja tão errado, ou que, sabe, eu tô sempre mascarando aquilo. Quando eu realmente me permito errar, quando eu realmente entendo que errar é humano, e eu acolho, eu me dou colo, eu cuido de mim para cada erro que eu faço, então aí eu tô pronta para confessar para mim mesma os meus erros, para assumir a responsabilidade daqueles erros, para confessar para Deus, sabe? E eu me perdoar, pedir o perdão de Deus, se você acredita em Deus, ou se você acredita em algo maior, ou seja lá no que você acredita, mas... E como isso é bom, porque quando eu permito, quando eu me perdoo, sabe? Quando primeiro eu permito contar para mim os meus erros, né? Sem mascará-los. E depois eu permito me perdoar por tudo aquilo que eu fiz. Então eu, por consequência, também perdoo o outro. E, gente, não confunda perdão com aceitação. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é perdoar o outro, outra coisa é aceitar o que o outro fez e deixar, permitir que o outro continue fazendo algo que me faz mal. Então, às vezes, se eu perdoo, não quer dizer que eu aceito. Perdoar é uma coisa, aceitar é outra completamente diferente. Mas quando eu tenho a capacidade de perdoar a mim mesma e eu tenho a capacidade de perdoar o outro, aí a minha vida começa a fluir. Porque a energia do não perdão que a gente fala, né? Essa energia que quando eu culpo o outro por algo que ele me fez, eu tô ali amarrado naquilo e a minha vida não anda, aquilo que a gente já falou sobre culpa. Olha pra sua vida, aquilo que tá amarrado, que não anda, com certeza tem culpa. Ou você culpa alguém, ou você se sente culpada. E enquanto você culpa alguém, ou enquanto você se sente culpada, você não consegue desvincular aquilo. E por que você se culpa tanto? Porque você quer se colocar numa posição de especial, você quer estar acima de todo mundo, você quer ser alguém que não erra. E a gente está nesse mundo única e exclusivamente para errar. A gente está aqui para errar. O erro é o caminho de evolução do mundo em que nós estamos. Por isso esse mundo é dual, né? Vocês já viram? O mundo é dual. A gente tem o bom e o ruim. Porque eu preciso ir nos extremos para achar o caminho do meio. Eu não consigo fazer média se eu não tenho as duas extremidades. Então eu vivo no mundo dual para eu conhecer o dia e a noite, o bom e o ruim, o claro e o escuro. E aí eu vou criando a minha média, eu vou criando o meu conhecimento. Só que eu só consigo fazer isso nos extremos. E para eu conhecer os extremos, eu vou errar. E tá tudo bem. E quando eu me coloco como alguém que tá tudo bem errar, de verdade, de novo, não é racionalizar. É sentir o erro aqui, conseguir lidar com a frustração desse erro e eu consigo me perdoar, eu consigo suportar, então eu tô livre para viver. Genuinamente livre, porque eu sei que eu posso caminhar, porque eu sei que eu posso me aventurar em novas coisas, porque eu sei que eu posso me aventurar em relacionamento, eu sei que eu posso me aventurar em projetos, eu posso me aventurar no que quer que seja, que eu sei que sim, eu vou errar, mas que eu tenho estrutura emocional para lidar com esse erro, para acolher esse erro, para cuidar de mim, para me dar carinho, para me perdoar e para perdoar todo mundo ao meu redor que de repente tenha feito alguma coisa da qual eu não aceito, da qual eu julgo como culpa, e tá tudo bem. E aí eu consigo realmente desvincular e a minha vida começa a fluir. Por isso que eu falo que talvez essa parte do erro foi a coisa que mais mudou a minha vida, porque eu não me permiti errar. Eu tinha um discurso que permitia errar, como eu falei no inglês, mas na prática eu não permitia, então eu travava, eu não conseguia fazer. Eu tô dando exemplo do inglês, mas tem um milhão de coisas. Eu não fiz esporte por muito tempo na minha vida, porque eu era ruim em esporte. Eu falava, eu não vou ficar lá errando. E eu tô dando exemplos bobos, mas tudo, né? Se relacionar também é assim, enfim. E a gente tem que conseguir suportar isso, né? E quando eu realmente consigo suportar isso, então tudo se transforma e o mundo se abre para mim.
E também a gente precisa, quando é aquilo que eu falei, quando eu deixo de me culpar, eu deixo de culpar o outro. Quando eu trago perdão para mim, eu trago perdão para o outro. E eu entendo que a imperfeição é uma característica intrínseca do ser humano. E olha que legal, Bert Helling fala, a gente só é capaz de amar o imperfeito, né? Então veja que bacana, quando eu me coloco num papel de humano e imperfeito, e eu permito automaticamente que o outro também esteja nesse papel de humano e imperfeito, primeiro eu posso amar o outro. E eu posso amar a mim mesmo, porque se eu só sou capaz de amar o imperfeito, eu não preciso estar num pedestal me sentindo perfeita ou especial para ser amada. Eu posso ser humana, errada, errante e ainda assim amada. Eu não preciso ser perfeita para ser amada. E isso é incrível, porque isso vai ajudando a gente naquela individualidade que eu falei, de criar a sua autenticidade, porque você pode ser você. E você pode errar. E tá tudo bem, você vai ser amada do mesmo jeito. E acima de tudo, você vai ser antes amada por você. Você vai aprender que você vai estar ali pra você, que você vai se dar colo, que você vai te pegar no colo e fazer carinho. Gente, se você sabe que não importa o que aconteça, você tá ali, meu, céu é o limite. Né? Eu posso voar, porque não importa o que aconteça. Eu tô ali pra mim, a qualquer momento, a qualquer hora, todas as vezes que eu precisar de colo. Isso traz uma libertação incrível pra gente.